Primeiro, agradecer a Ebraop, agradecer a você, Adriana, pelo convite à Caixa, para que a gente possa falar um pouquinho para essa audiência tão qualificada, um pouco do trabalho que a Caixa tem feito, de utilizar uma competência que ela já tem instalada. Né? A gente tem um corpo de engenheiros contratados para exercer a função em funções relacionadas à engenharia. A gente tem arquitetos contratados também como arquitetos e advogados contratados como advogados. Eu estou dizendo isso, parece ser meio repetitivo, porque eu mesmo sou da carreira bancária, né, que a maior parte dos empregados da Caixa são dessa carreira, e na carreira bancária a gente tem todas essas competências também contratadas dentro do banco, mas não para exercer as funções efetivas de um engenheiro e arquiteto. E aí mais para frente eu vou tentar conectar isso com o que a gente pode fazer com as estruturações de projetos. Bem, primeiro, assim, falar um pouco dos diferenciais que a gente enxerga na Caixa na hora de estruturar um projeto de uma parceria público-privada ou uma concessão. A gente tem um olhar em relação a tudo que a gente faz, até por sermos também um banco, da financiabilidade e do financiamento do ativo. E isso tudo está muito direcionado ao interesse que o setor privado vai ter para efetivamente operar aquele ativo, porque para ele assumir uma atividade, ele vai buscar financiamento e ele precisa enxergar que aquele projeto que está sendo entregue para o mercado, ele é financiável. A Caixa tem em torno de 85 mil empregados, tá? E a maior parte deles está distribuída de forma bem capilarizada em todo o país. Né? E as nossas equipes locais, elas têm a prática de estar muito próximas aos municípios. Esses profissionais, lá atrás, começaram a ser contratados em peso, especialmente de engenharia e arquitetura, a partir da mudança, a partir lá muito de trás, aquela época dos anões do orçamento, que a Caixa entra num papel de acompanhar os repasses feitos pelo Orçamento Geral da União, e a Caixa precisou contratar equipes para atuarem nesse assunto, né? E essas equipes foram se especializando progressivamente, estão próximas aos municípios e criaram uma relação próxima e de confiança com os municípios, né? Para poder efetivamente aferir o bom emprego do recurso público. Né? Agora, de fato, quando a gente fala de Orçamento Geral da União, se a gente tinha, na época que a Caixa não atuava nesse setor, um histórico no país de obra fantasma, agora a gente acabou desenvolvendo um outro legado, que também é perverso, que é de obras paralisadas. Porque se chega a ser um dado momento, o recurso já foi mal empregado, a gente identificou, entra numa questão judicial, às vezes até de polícia, e o negócio não evolui e surge aquela coisa que os senhores já ouviram falar muito aqui do apagão das canetas. Ninguém quer mais mexer naquele negócio e aquele ativo fica paralisado e não evolui. E aqui, um pouco do nosso papel de estruturação de PPPs e concessões também vem para mudar a forma da gente enxergar a entrega da infraestrutura pública para o cidadão. Porque, no final das contas, eu costumo falar isso, a gente não está falando, se confunde muito parceria público-privada e concessão com privatização pura e simples. E aqui a gente não está falando de simplesmente vender um ativo para o setor privado. A gente está falando de mudar a forma de contratação desses serviços, porque esses serviços já são contratados. Né? Quando o município vai prestar um serviço em relação a resíduos sólidos urbanos, geralmente ele precisa fazer uma série de outros contratos com players diferentes, né? E ele precisa ter uma estrutura para operacionalizar isso e para gerir esses contratos. Quando você faz uma parceria público-privada, por exemplo, no setor de resíduos, e aí, vou dar um passo além aqui, a gente tem feito muitas iniciativas relacionadas a consórcios de municípios para buscar dar escala, né, e também racionalizar os esforços dentro desses municípios, especialmente os menores, né, que você tem mais dificuldade de capacidade para gerir contratos. Você desonera muito o município da efetiva operação do negócio e coloca o município numa posição de efetivamente gerir se as entregas estão sendo devidamente feitas. Então, a gente tem essa qualidade técnica instalada e tem experiência no setor de parcerias público-privadas e concessões, tanto para estruturar projetos quanto para financiá-los. Né? A gente tem histórico em capacitar equipes dos entes públicos, tem experiência em fazer isso. Né? Então, a gente apoia os municípios para elaborar todas as minutas de edital, todos os contratos, dar suporte para que eles superem os questionamentos na audiência pública, as interações com os órgãos de controle, com vocês aqui, com o Ministério Público, né? E dar um apoio no município desde o início, ali, na hora de identificar se aquele ativo realmente faz sentido ser concedido, ser feito uma PPP, ou se realmente o ideal ali para aquele ativo seria uma contratação direta, e apoia até a efetiva assinatura do contrato. Aqui eu fiz uma proposta, só que acho que falhou aqui, eu vi isso depois que eu te passei
Aqui era para estarem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, todos, né? E aqui dos 17, eu vou tentar voltar aqui, só para vocês verem que essa tela deveria fazer algum sentido. Mas eu vou chegar nela de volta aqui. Pronto. Então, aqui são 17 os objetivos, né, os ODS, a gente conecta com os projetos que a gente tem desenvolvido, 11 deles. Tá? Que eles não aparecem aí, mas um a um eu vou passar aqui rapidamente. Então, a gente trabalha em relação a assegurar a disponibilidade de gestão sustentável da água e saneamento para todos, porque a gente trabalha com projetos relacionados a serviços de água, esgoto. Né? Então, a gente está em busca de alcançar o acesso universal e igualitário da água potável, segura, com preço acessível. E isso é uma premissa dos projetos Caixa, de PPPs e concessões. Para quem tem mais profundidade no tema, né? A gente tem feito muitas concessões relacionadas a saneamento, concessões de volume, concessões muito grandes e muito orientadas à outorga. Ou seja, a lógica acabou mudando um pouquinho no nosso sentido e mudando para pior, quando você disponibiliza ali para aquele prefeito, para aquele governador, um volume de receita muito alto para a outorga. É claro, teve um fator positivo, estimulou a conceder. Tá. Mas, a partir do momento que eu simplesmente consigo um cheque de bilhões nessa concessão, é claro que o privado vai buscar o retorno desse cheque que ele deu para o aporte na tarifa. E aí, assim, os projetos que são estruturados pela Caixa, eles não têm esse mote. A gente busca muito a modicidade tarifária e dá menos ênfase ao aporte. A gente sofreu com esse mercado trazendo o aporte como uma grande ideia, porque a gente começou a ser cobrado por isso em relação aos projetos que a gente tem estruturado, mas a gente tem conseguido seguir o projeto que a gente entregou até então de água e de fornecimento. Na verdade, não está ligado à água, é apenas esgoto, para a universalização do esgoto na localidade. A gente trabalhou focado na modicidade de tarifa e teve uma questão de valor mínimo ali que o privado precisou aportar, não impactando muito a tarifa. E aqui eu estou tentando dar um exemplo de um papel que a gente pode fazer, e a gente faz como Caixa, de priorizar o interesse público e trabalhar para minimizar um pouco a assimetria de informação, que é um dos grandes problemas da relação entre o privado e o público. Né? E a gente usa um pouco a nossa experiência, a nossa capacidade técnica instalada e também contrata consultores de mercado, né? E aí a gente tem dois papéis, eu acho que na contratação de consultorias de mercado, né, como trazido aqui pela representante da Ana, né, é uma dificuldade que a gente enxerga, profissionais aptos a desenvolverem projetos. Né? E eu acredito muito, e a minha equipe também acredita muito em ensinar aprendendo e aprender ensinando. Ou seja, a gente contrata consultorias e, num primeiro momento que a gente contratou, lá atrás, quando a gente começou a estruturar projetos, em 2018, 2019, a gente imaginava que ia aprender demais com as consultorias. E, de fato, a gente percebeu que a gente também ensinou muito, além de aprender, em alguns casos, menos do que a gente esperava, em outros casos, mais do que a gente esperava, mas a gente sempre teve uma troca muito interessante. Então, a gente também enxerga que esse papel nosso desenvolve esse mercado, desenvolve esses profissionais. Né? Desde o estagiário que está na Caixa lidando com isso, ao estagiário que está numa consultoria privada, lidando com isso, né? A gente está criando essas pessoas, né? Está desenvolvendo essas pessoas. Então, a gente espera também que consiga aqui ajudar a tirar o engenheiro que está no Uber e trazer ele para realmente exercer a função de engenharia que o Brasil precisa, para desenvolver infraestrutura. Né? Então, vou tentar avançar aqui o mais rápido que eu puder, mas eu falo bastante, gente, então já peço desculpa se eu estourar um pouquinho o tempo que a Adriana me passou. Aqui mais um ponto em relação aos ODS. Né? Aqui eu estou mudando de setor, estou botando aqui exemplos em relação à iluminação pública. Né? A gente está falando em garantir o acesso de saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Hoje nós não temos em carteira nenhum projeto de saúde, mas a gente tem muitos projetos, e a maior parte deles na nossa carteira são de iluminação pública. E iluminação pública é um setor que hoje o mercado, inclusive, entende que talvez não teria muita necessidade da Caixa estar atuando ali, ou do BNDES, porque o mercado já está desenvolvido, é muito prático, a tarifa já está sendo cobrada por uma questão constitucional lá da COSIP, mas eu discordo um pouco disso. Eu acho que aqui a gente também tem um papel importante, e o projeto de iluminação pública, embora, além dele ter essa importância da substituição das lâmpadas de sódio de mercúrio por LED com qualidade,
reduz acidentes de trânsito, né, descartar corretamente esses resíduos também é muito importante, e isso está envolvido nos nossos projetos. Mas esse tipo de projeto, ele é muito vendável, porque você trocar uma lâmpada de LED, todos sabem que trocar em casa já dá um efeito na economia enorme. A iluminação pública costuma ser a segunda maior despesa dos municípios, perdendo apenas para a folha de pagamento. E você pode, dependendo do município, aconteceu em projeto nosso aqui de Sapucaia do Sul, a gente conseguiu reduzir em iluminação pública a conta do município em 73%, né, só com a redução de consumo. Mas a gente percebe que o mercado privado tem feito projetos bons, mas também tem feito projetos muito ruins. E como é um setor, o desenvolvimento desse tipo de projeto ainda há muita assimetria de conhecimento em todas as partes, no setor público, também no setor privado, nos órgãos de controle, no judiciário, a gente ainda enxerga uma importância muito grande no nosso papel aqui, porque a gente se enxerga tanto aqui aculturando os municípios para desenvolver esse tipo de contrato e pensar em utilizar essa ferramenta, e iluminação pública é o mais fácil para começar, quanto a gente se preocupa também em alguns projetos que a gente vê o setor privado fazendo, especialmente quando faz por procedimento de manifestação de interesse, as famosas PMIs, a gente enxerga muito viés. Ou seja, no final das contas, o município pode estar economizando, sim, mas o privado está realmente ganhando ali uma taxa de retorno muitíssimo superior ao que seria aceitável. Tá? Então, a gente tem essa preocupação hoje quando a gente olha esse setor. Então, aqui, novamente, né, consumo de energia, mais um ODS aqui relacionado, né, e aqui também muito relacionado a esse setor de iluminação pública, né, estimula comércio local noturno, geração de emprego e renda, mais segurança para as pessoas. Mais um ODS aqui relacionado ao setor menos reconhecido da iluminação pública em relação ao impacto na sustentabilidade. É um impacto grande gerado, né, porque a gente consegue modernizar e construir uma infraestrutura inclusive e sustentável que é capaz de fomentar a inovação, e fazer isso pelo parque de iluminação pública é uma coisa que a gente escuta muito e vê pouco na prática, e a gente tem trabalhado para colocar isso de pé, para fazer isso funcionar, e temos conseguido esse sucesso nos nossos projetos, né? Então, mais um ODS aqui relacionado diretamente a esse tipo de projeto, mas eu vou tentar dar um enfoque e passar rápido aqui para conseguir falar um pouquinho mais do resíduo e fazer uma conexão com o que a gente estava falando no painel anteriormente. Então, aqui, em relação a garantir padrões de consumo e produção sustentável, né, os projetos caixa de resíduo, hoje a gente tem na nossa carteira muitos projetos nesse sentido, e, em geral, eles são em consórcios, né, e quando a gente fala na questão dos lixões, né, aqui é um problema muito grande, e eu acho que é a grande diferença que as parcerias público-privadas e as concessões também podem fazer no apoio à gestão pública. O setor público ele consegue contratar, ele tem facilidade de contratar o negócio, o ativo. A grande dificuldade que a gente enxerga, especialmente nas prefeituras e principalmente das menores, é conseguir administrar aquele ativo ao longo do tempo. E aí que entra a competência do privado, porque o que essa prefeitura vai fazer? Ela vai contratar mal alguém para administrar aquele ativo, e um aterro sanitário instalado sem a manutenção adequada durante 60 dias se transforma no lixão, e sem retorno. Né? Então, o Brasil fez muitas experiências pretéritas de construir aterro, de fazer aterro, e fez muitos pelo Brasil todo, e esses aterros se converteram em lixões em 1 ano, 2 anos. Né? Então, aqui a gente está falando de mudar esse patamar, de entregar de fazer uma alocação de riscos, onde o privado administra esses riscos, né, e assume a efetiva operação desse ativo até o final. Bem, então, e aqui, mais um ODS aqui relacionando, né, de reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. A gente desenvolve esses projetos, e para fazer o que a gente tem feito até então, a gente tem parcerias com o Banco Mundial, com o IFC, que é o braço financeiro do Banco Mundial, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Agência Francesa de Desenvolvimento, a UNOPS, que é o escritório de projetos da ONU, né, e a gente tem aí um volume significativo de projetos rodando no nosso pipeline caixa, distribuídos no Brasil todo, né,
E a gente está fazendo esse papel de incentivar e promover as parcerias público-privadas com a sociedade civil para mobilizar os recursos efetivos necessários a partir dessas parcerias. Então, aqui, resumindo, né, a gente foca muito na atratividade desses ativos para o privado e a financiabilidade desses projetos. A gente hoje tem um pipeline com projetos de sucesso e a gente busca, progressivamente, padronizar e dar qualidade a esses projetos, trazendo inovação, trazendo pontos novos. Aqui, fazendo uma conexão com a sua apresentação anterior, né? A gente tem diversos projetos em Pernambuco e a gente também enxerga esse recurso que não está ficando na mesa, mas está sendo enterrado, né? A gente enxerga esse desafio. E o que a gente tem feito aqui? Quando a gente estruturou os primeiros projetos de concessão, a gente estava olhando o problema que a gente entendia que era o pior, né? Vamos buscar eliminar o lixão e trabalhar para eliminá-lo. E, conforme a gente for progredindo, a gente traz as inovações, traz soluções que estão sendo utilizadas em outro país, para a gente explorar melhor esse resíduo, né? E realmente enterrar só o que efetivamente é rejeito e não é aproveitável, né? Porque hoje isso não é feito. Então, os nossos projetos, eles têm, embora a rota tecnológica dos nossos projetos, como a gente está falando aqui nos resíduos, a gente não entregou nenhuma parceria público-privada, todos foram concessões comuns, ou seja, elas estão lastreadas apenas na tarifa que é paga pelo cidadão. E a gente conseguiu desenvolver projetos e entregar com sucesso projetos onde, em algumas localidades, 60% da população está enquadrada em tarifa social ou está com alguma diferencial de, inclusive, não precisar pagar essa tarifa, né? Mas todo o ativo está lastreado na tarifa diretamente, ou seja, você tirou da equação o recurso público para financiar aquela operação. E ali, a rota tecnológica que se demonstra mais viável em termos de atratividade e financiabilidade, ainda é o aterro sanitário tradicional, né? Quando a gente vai buscar uma tecnologia diferente, uma rota tecnológica mais moderna, a gente geralmente está falando em incrementar custo. E aí a gente precisa desenvolver, geralmente, para fazer ficar de pé, uma parceria público-privada, né? Porque quando a gente vai trabalhar com menor preço, o privado vai trabalhar com a solução que é mais barata e ela vai ser o aterro sanitário. Aqui apenas um panorama da carteira de projetos hoje que a gente tem, né? São 65 projetos ali rodando na carteira que beneficiaram 286 municípios, em torno de um pouco mais de 10% da população brasileira. E esses projetos são capazes de alavancar investimento privado da ordem de quase 28 bilhões de reais, né? Então, desses 65, a gente já licitou 21, tá? Distribuídos aí em todas as regiões do Brasil, majoritariamente iluminação pública, por isso que eu falei tanto do setor de iluminação pública, né? Mas a gente também tem um projeto de saneamento no município de Crato, né? Um projeto muito interessante na cidade de São Simão, que é uma cidade de 20 mil habitantes, e a gente concedeu os serviços de resíduos sólidos urbanos e saneamento, exceto drenagem, para um privado, e foi um sucesso essa concessão comum, sem nenhuma despesa direta com esse setor do setor público pelos próximos 30 anos, né? E os projetos aqui de resíduos sólidos urbanos, que foram também duas iniciativas pioneiras, que são concessões de consórcios de municípios. Ali no Convale é a região de Uberaba, a gente tem ali 8 municípios, e o Comares é na região de Crato, que a gente tem 10 municípios ali consorciados. Foi um grande desafio estruturar isso e organizar isso, mas felizmente foi um sucesso, e agora a gente tem mais 16 parecidos com esses para estruturar. Então, aqui, uma ferramenta desenvolvida pelo governo federal que viabilizou que a Caixa avançasse mais rapidamente nesse setor, que é o Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão em PPP. Esse fundo ele foi estabelecido por lei, tá, em 2017, e esse fundo a Caixa administra e cuida da estruturação dos projetos. E o governo federal ele é o cotista, os recursos que estão direcionados para esse fundo são diretos do Orçamento Geral da União. Então, os projetos aqui são selecionados via chamamentos públicos, inicialmente fazem pilotos nos setores, a gente vê um piloto, testou, deu certo, licitamos, deu sucesso, parte para o chamamento público, né? A gente presta todo o assessoramento técnico ali ao município para a estruturação desses projetos e custeia até 100% do custo para elaborar um projeto, porque projeto é caro, projeto de qualidade é caro. E é muito difícil para a gente entregar para o município uma solução
vou chegar para um prefeito e falar, olha, vou resolver aqui a sua questão do saneamento, vou fazer um projeto, vou demorar 2 anos para fazer o projeto. Ele já quer levantar da mesa. Né? Então, é uma dificuldade a cultura de curto prazo que a gente tem no nosso país, de olhar, os gestores públicos muitas vezes olham apenas o seu próprio mandato, né? E esse fundo ele permite, porque a partir do momento que você tem uma ferramenta onde o município se habilita via chamamento, e é chamado, e não vai ter aquela despesa direta, né, e tem o fundo custeando, e ele assume esse compromisso, é uma forma da gente amarrar esse município, amarrar aquele consórcio de municípios para desenvolver um projeto. E a gente enxerga esse efeito, muitas vezes, nos projetos que a gente tem estruturado. Porque, voltando ao que eu falei no início, a simetria entre o privado e o público. A partir do momento que esse projeto fica de pé, vai para a consulta pública, é claro que tem algum privado que está ali explorando aquilo. Porque tem alguém contratado na ponta, no final da linha, que é uma empresa privada que está executando alguma atividade correlata ali, ou que tem interesse em entrar naquela atividade, e ela vê aquele interesse agredido, ela se mobiliza para dificultar que aquele projeto ande. E a gente consegue perceber os sinais quando isso acontece. Né? Mas como aqui eu tenho um projeto que é financiado pelo governo federal, está a Caixa ali junto, próximo, a gente já apresentou o projeto para os órgãos de controle, tem dado muita publicidade ao que a gente está fazendo, isso é aquele negócio, né? A luz sempre dificulta um pouco a ação do interesse não necessariamente republicano. E, a partir dali, a gente enxerga que o projeto deu uma paradinha, deu uma reduzida de velocidade, a gente consegue mapear que, geralmente, é por conta desse fator, e o peso das instituições envolvidas, muitas vezes, ele é capaz de fazer com que o projeto ande, mesmo que aquele prefeito, que talvez tenha assinado um contrato lá atrás, agora não esteja tão interessado em fazer aquele ativo andar, porque ele começou a entender um pouco melhor que aquele ativo ia sair totalmente do controle dele, no que tange não a fazer a gestão efetiva do ativo, mas o controle de poder ser o ordenador daquele pagamento. Porque a gente cria uma estrutura aqui, nos nossos projetos, onde você tem um agente fiduciário que controla o contrato, você tem a agência reguladora, no caso de resíduo e no caso de saneamento, mas no caso de outros projetos, um verificador independente, que é uma figura também privada, contratada, apartada, e uma gestão de contas feita por um agente fiduciário, que é um banco, que pode ser inclusive a Caixa, que aí sim, a partir do momento que se enxerga que aquele serviço foi entregue, o banco, como agente fiduciário, simplesmente paga. E você tira esse papel do setor público, que é importante para você tirar da operação e também é importante para você tirar ali algum espaço que se possa fazer alguma manobra que não seja do interesse da sociedade ali que está envolvida. Né? E aqui, esse fundo, que é o FEP, hoje, a gente tem 182 projetos habilitados para entrar. Né? Se o fundo receber um aporte de dinheiro capaz de trazer esses projetos para dentro, eu acho que eu e os colegas aqui da Caixa que estão presentes vão precisar de um tratamento por burnout, porque é muita coisa. Mas a gente tem muito orgulho de ter esse volume de projetos aqui em carteira. A gente está falando de quase 1.000 municípios beneficiados, né, em torno aí de mais 37 milhões de brasileiros beneficiados. Então, hoje, a gente está estruturando para 22 milhões de pessoas, né, sendo que está estruturando não, né, já entregamos aí em torno de 9 milhões de pessoas já estão recebendo benefício das concessões e vão entrar aí mais quase 40 milhões de brasileiros aí, que vão poder receber os benefícios de terem contratações relacionadas à iluminação pública ou a resíduos sólidos urbanos em especial, mas também em outros setores de infraestrutura social, como creches, como locação social, que é um projeto, inclusive, que a gente está fazendo em Pernambuco, né, e que está em consulta pública aberta, e a gente vai fazer audiência pública na próxima semana. E desses 182 projetos, nós trouxemos para a carteira já 11 projetos que não estavam citados lá atrás. Né, a gente está em trâmite de fechar a contratação e começar as estruturações. Aqui, por fim, para terminar, um material de apoio que a gente desenvolveu aqui na vertente de capacitar o ente público, capacitar os municípios, capacitar os brasileiros para entender o que é um projeto, o que é uma PPP, e focando no setorial, né? Então, esse guia de iluminação pública a gente desenvolveu junto com o Banco Mundial, e o guia de estruturação de projetos de manejo sustentável de resíduos sólidos urbanos nós desenvolvemos junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Quem quiser pegar aí o QR Code, eu deixo um pouquinho na tela. E, por fim, para concluir, esse é o curso que a gente desenvolveu, é uma ação EAD, aberta para todo brasileiro que quiser se inscrever na Escola Virtual de Governo da ENAP. É um curso focado em capacitação para desenvolver parcerias público-privadas e concessões, né? É um curso que tem uma certa densidade, é interessante, a gente usava antes para preparar nossas equipes internas, e a gente disponibilizou de forma gratuita para qualquer brasileiro que tenha interesse em se inscrever. E também, por último, essa é uma ação que está aberta, a gente desenvolveu em conjunto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento também, um outro curso sobre PPP, esse um pouquinho mais básico do que o nosso. É interessante fazer os dois, para quem tem interesse em conhecer um pouco mais do setor, estão em plataformas digitais gratuitas, né, focados aí em falar dos princípios, conceitos da PPP, como usar, vantagem, riscos para implementação, né, quem deve participar e quem deve se envolver na estruturação de uma PPP e o ciclo desses projetos. Tá? Esse curso, o curso anterior, a qualquer momento que você se inscreve, você consegue cursar. Esse aqui tem um calendário, as inscrições vão estar abertas a partir de... Já estão abertas e o curso começa em outubro. Eu acabei passando um pouquinho do tempo, mas a Adriana vai me perdoar com certeza. Muito obrigado a todos e todas. Bom dia.